Olá, pessoal! Esse é o podcast com o Unicast, bate-papo semanal sobre os temas da vida cristã na universidade. E aí, tudo bem? Espero que você esteja bem. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Unicast. E olha só, o ano está passando rápido. Eu sempre falo isso aqui porque realmente está passando rápido. E nós já estamos na semana 17 do nosso Unicast, onde nós vamos falar sobre um tema muito legal, um tema que eu estou muito animado para falar. Eu trouxe um convidado aqui muito especial para falar desse tema também, que nós vamos falar sobre paz em meio à guerra. Lembrando que o nosso devocional, o nosso Unicast, esse episódio é baseado no devocional Maturidade Espiritual, que é o devocional aqui do Conexão Universitária para abençoar a sua vida. Esse é um devocional semanal para todas as semanas do ano, pensado em você, que talvez vai começar a sua semana e quer fazer um devocional com um tema específico de forma bíblica. E também, se você quiser pegar esse devocional e aplicá-lo no seu grupo de estudos da universidade, no seu grupo de estudos da escola, ou no seu grupo de estudos da igreja, seja uma célula, um pequeno grupo, o nome que você der, você pode usar esse material para edificar a sua vida e a vida das pessoas à sua volta. Então fica a dica, compra lá o Maturidade Espiritual no Publicações Pão Diário, que com certeza vai edificar a sua vida. Eu sou o Fih Martinelli, você já está acostumado a me ver por aqui, apresentador do Unicast, botafoguense, morando em Curitiba, hoje exclusivamente passando um friozinho aqui. E eu tenho dois avisos que você está acostumado, se você já nos assiste, a vê-los, mas se você está aqui pela primeira vez, são dois avisos muito importantes. Aqui embaixo agora vai passar um link do nosso aplicativo do Pão Diário Universitário. É um aplicativo que tem como objetivo levar esse pão diário da Palavra de Deus para a sua vida diariamente. Então lá você vai ter um cronograma anual de leitura das Escrituras, você vai ter devocionais diários para edificar e abençoar a tua vida, além também do devocional semanal do Maturidade Espiritual. Então fica a dica, baixa o nosso aplicativo aí para que você possa ter esse alimento diário e a partir dos nossos devocionais se relacionar com o Senhor. E também a segunda dica que eu dou para você nos seguir no Instagram, @coune.conexãouniversitária. Lá você vai estar por dentro de tudo aquilo que nós divulgamos, de todos os nossos conteúdos novos e também dos conteúdos que nós colocamos lá para edificar a tua vida quando você estiver mexendo nessa rede social. Então fica a dica, @coune.conexãouniversitária. Segue lá para mais informações. Gente, eu estou aqui hoje com um convidado muito especial. Realmente um amigo, um irmão, um pastorzão na minha vida, que é o pastor Ricardo Benevenuto, lá do Espírito Santo, falando aqui para a gente. Mas eu não vou apresentá-lo, vou deixar ele se apresentar. Então, meu amigo, meu pastor, fica à vontade, a palavra está contigo. Fala, galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas que você está aqui nesse podcast, nesse tempo precioso, mas eu sou o Ricardo Benevenuto, eu sou aqui ministro de juventude da PIB de Vitória, pastoreio aqui jovens e adolescentes de 12 até 35 anos, sou casado com a Jéssica Martins, coordenadora da JBB. Sou um capixaba, nato do interior do Espírito Santo, santista, graças a Deus, né? Sofredor, mas estamos aí na luta, na batalha, santista por convicção e também por chamado, né? Sei de Santos porque eu sou Santos, assim diz a palavra do Senhor. E é isso, é uma alegria estar aqui com vocês, uma alegria estar aqui com você, Fih, muito, muito, muito prazer ter esse tempo devocional com você. Você sabe que eu te amo muito e é sempre muito bom servir com você, irmão. Amém. Tamo junto, cara. Privilégio meu. Eu lembrei de uma fala agora que o Luiz Saião fez uma vez, né? É assim, debaixo de umas palmeiras, São Paulo disse aos coríntios que eles deveriam ser santos. Então, olha aí. Pega essa que é boa. Isso. Devemos ser santos. Boa. Galera, vamos falar de um tema aqui hoje muito bom, um tema que eu estou muito animado para falar, um tema que envolve, sim, uma realidade, né? Nós vamos falar sobre paz em meio à guerra, e vamos trazer esse contexto de guerra para a nossa vida diária, para a nossa vida cotidiana, porque, de fato, a nossa vida é uma guerra. Quando não é uma guerra conosco, assim, com nós mesmos, né? É uma guerra externa que muitas vezes está acontecendo e pode acontecer. Mas a gente vai falar aqui, especificamente, não focado em si na guerra, mas na paz. A gente vive hoje um mundo tão problemático, né? A gente vê aí guerras estourando, a guerra da Ucrânia, que ainda acontece atualmente, a guerra que rolou e ainda tem alguns atritos em Israel na faixa de Gaza, coisas tão pesadas.
mas também existe aquela guerra que é uma guerra de fato espiritual, né? Que acontece com o desejo dos nossos pecados, da nossa carne, que acontece diante de um mundo tão problemático e caótico. Talvez você que está nos ouvindo hoje, você jovem, universitário, adolescente, se encontra em uma situação de guerra na sua vida. Talvez coisas familiares, talvez coisas relacionadas à sua igreja local, à sua comunidade de fé, ou questões internas também. E, Ricardo, a primeira pergunta para a gente começar esse tema é a seguinte: em um mundo tão problemático, em um mundo que vive uma guerra, é possível, de fato, nós encontrarmos algum tipo de paz? É possível, de fato, nós termos uma paz diante de tantos problemas e de tanto caos? O que você pode falar para nós sobre isso aí? Cara, é possível, é possível. Se a gente parar para analisar, né, o mundo, e se a gente parar para observar o cotidiano, o dia a dia, as notícias, tudo que acontece no mundo, nas nossas vidas, nas vidas das pessoas que estão ao nosso redor, talvez o primeiro pensamento assim é que, meu Deus, né? Tá tudo muito difícil. Talvez venha aí um desespero, bate aquela ansiedade, bate aquele momento ruim. Mas eu acho que a gente pode ainda, com todo esse caos vivendo ao nosso redor, com tudo aquilo acontecendo, com as guerras que nós travamos no dia a dia, as guerras que nós vemos no dia a dia, com as notícias do dia a dia, ainda assim é possível ter paz. É claro que não é uma paz que nós vamos produzir, claro que não é uma paz que nós vamos construir, mas é uma paz, um lugar para se estar. E é essa paz que a gente encontra em Cristo Jesus. Porque quando a gente procura qualquer outro lugar para ter paz, vai chegar o momento que a gente não vai conseguir mais. A gente vai encontrar alguns muros, a gente vai encontrar algumas dificuldades, e aí é capaz a gente ser inundado assim pela pressão, pela ansiedade, pelo estresse. Mas quando a gente foca a nossa vida em Cristo Jesus, aí é capaz a gente ter uma paz que a gente não consegue explicar, uma paz que a gente não consegue nem entender, mas que nós somos convidados a viver dentro dessa paz, por mais que ah, lá fora, lá fora esteja extremamente difícil, assim. Mas é possível, mas em Cristo Jesus, amigo. Cara, excelente, ótima resposta aí. Então, sim, galera, você que está aí, ó, vivendo talvez hoje uma crise, tempo de guerra, tempo difícil, é sim possível encontrar a paz. E o Ricardo aqui ele já começou até a falar um pouco sobre o que seria a segunda pergunta, né? Então, de onde vem essa paz? De Cristo Jesus, certo? Mas o que significa, Ricardo, a gente olhar para isso de forma prática e entender o que é a paz de Cristo, né? Algumas pessoas vão dizer que a paz vem de Cristo, algumas pessoas vão dizer que a paz é o próprio Jesus. Então, como é que a gente pode trazer isso para as nossas vidas, entendendo que Jesus ou traz ou é essa paz? Como que a gente pode aplicar isso no nosso cotidiano, na nossa vida diária? Eu acho que o primeiro pensamento que a gente precisa ter, Felipe, é assim, Deus, ele não é um ser distante, ele não está longe, ele não está ausente. Então, quando eu tenho essa confiança, essa certeza, quando eu tenho essa inclinação do meu pensamento, do meu coração, de entender e saber que Deus está comigo, que Ele está com a gente, que Ele observa como nós estamos, que Jesus, enquanto esteve aqui, passou por muitas questões que nós passamos hoje, e eu acho isso fantástico, porque eu sempre falo isso para a galera, assim, né? Porque às vezes a gente entra num contexto de que, assim, meu Deus, eu estou passando por muitos problemas, muitas dificuldades, e aí a gente esquece que Jesus, enquanto ele esteve aqui, ele passou por muitas questões que nós passamos também, angústias, tristezas, dores, e aí ele viveu a experiência humana ainda como sendo Deus, e ainda assim, observando tudo isso, ele falou: olha, eu não posso deixar vocês aqui sozinhos,
Eu sei que a experiência humana ela é muito difícil, ela é muito complicada, então eu não vou deixar vocês sozinhos, eu vou deixar aqui vocês com Consolador. E a partir disso, a partir desse cuidado, desse amor de Jesus, a gente precisa entender que nós não estamos sozinhos, sabe? Quando a gente entende que nós temos a presença do Espírito Santo em nós, eu acho que a gente consegue viver de uma forma mais plena, de uma forma mais saudável, entender que as questões elas vão acontecer, elas vão aparecer, as dificuldades elas vão surgir, mas ainda assim nós não estamos sozinhos. Deus está conosco, Ele está presente na nossa vida, Ele está ciente de tudo aquilo que a gente passa, Ele está nos acompanhando, Ele observa como nós estamos. Isso é motivo de muita alegria para nós, também de muita esperança, por saber que nós não estamos sozinhos, que Ele está cuidando de nós e que Ele está ciente daquilo que a gente está passando. Então, quando a gente tem esse pensamento, cara, a gente consegue viver uma vida mais tranquila, uma vida mais plena, assim, de enfrentar as dificuldades, por mais que elas possam ser extremamente difíceis, enfrentar os dias cinzas, mas saber que Deus, até mesmo nos dias cinzas, Ele está, sabe? Amém. Então, quando a gente tem essa percepção e a gente encontra isso na palavra de Deus, a gente é lembrado, né, na palavra de Deus sobre a companhia de Deus nas nossas vidas, sobre aquilo que Jesus fez na cruz pela gente, de nos dar liberdade, nos dar a vida plena. Então, a gente começa a virar algumas chaves em relação a isso. É claro que, falando assim, né, e dependendo do contexto de que os nossos irmãos e irmãs possam estar passando, é muito difícil apenas falar, né? Uhum. Mas é algo que eu parto da minha experiência de ter passado por algumas guerras, de estar passando por algumas guerras, né? De ter passado por questões de ansiedade, de burnout, enfim, mas que eu encontrei um refrigério, um refúgio sempre presente na palavra de Deus, quando ela me lembra de que Deus está comigo, mesmo quando os dias são cinzas, mesmo quando a guerra parece assim ser impossível de ser vencida. Ainda assim, eu sou lembrado diariamente, quando eu acordo, que a misericórdia dele está comigo, está me acompanhando, Amém. está me acordando, e que eu posso enfrentar as batalhas, porque eu não estou sozinho. Cara, uau! Ministrou muito ao meu coração aqui, hein? Glória a Nossa, Deus. amém, cara, glória a Deus. Eu lembrei, né, tipo, a gente vê algumas histórias na Bíblia de pessoas que enfrentaram guerras, né? Um exemplo, o profeta Jeremias, cara. Tipo, se você lê o livro de Jeremias, você vê o caos que esse cara viu, esse caos que, né, foi uma consequência do pecado do povo. E quando ele escreve suas lamentações, que realmente é um texto muito profundo, cara, do fundo do coração, colocando ali questionamentos, colocando ali, de fato, né, tudo aquilo que ele estava vivendo. Ele Jeremias, rasga capítulo mesmo o 3, coração, né? exato, ele abre tudo para aqueles que estarão lendo. Eu acho que ali, eu quando leio as lamentações, eu gosto muito de pensar, cara, isso é uma lamentação em primeiro lugar do próprio Deus, né? Um homem abrindo o coração diante do Senhor e tal. Eu gosto muito do capítulo 3, onde Jeremias vai dizer, né? Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, o fato das misericórdias se renovarem diariamente. Então, nossa, isso que você falou é muito interessante. Eu acho que a gente pode pegar um gancho de que, então, a paz, né, que vem de Cristo, que é o próprio Cristo, envolve a consciência da presença desse Cristo em nossas vidas. Isso. Tipo, Eu o acho que é caminho é fundamental. difícil. Cara, sensacional. Nossa, muito, realmente algo muito impactante, cara. E pode falar, quer continuar falando algo sobre? Assim, eu de verdade, todo mundo já passou por situações, né, de guerras, de lutas, e eu costumo compartilhar muito com os meus amigos, com as pessoas que eu pastoreio aqui, com a galera, que, assim, ter esse entendimento, cara, vira muitas chaves, sabe? Ter esse entendimento de que nós não estamos sozinhos, de que a presença do Espírito Santo ela é constante, ela é presente na nossa vida,
nos faz encarar a vida de uma outra forma, sabe? De que esse processo que nós estamos aqui de vida é um processo difícil, complicado, né? Jesus, ele deixou muito claro, vocês vão passar por muitas questões, por muitas lutas, mas permaneçam firmes, sabe? Então, quando a gente observa essas palavras e quando a gente traz isso ao nosso coração diariamente, a gente tem a esperança renovada, sabe? Então, eu compartilho muito com as pessoas que estão ao meu redor de que muitas chaves no meu coração foram viradas a partir desse entendimento. É claro que vão ter dias e dias, né? Sim. Às vezes as pressões, as guerras, elas vão ser mais pontuais do que outras e tal, mas eu acho que esse entendimento de que Deus está conosco e que essa paz nasce dele e por ele estar com a gente diariamente, a gente vai usufruir dessa paz, vai viver essa paz. Eu acho que dá a possibilidade da gente encarar os dias de uma forma mais leve, mais tranquila. Com certeza. Cara, nossa, realmente muito, muito interessante. E o devocional, né, que nós baseamos aqui do Maturidade Espiritual, ele tem como base um texto de João capítulo 14, versículo 27, que eu gosto muito, né? Onde João vai dizer o seguinte, ou melhor, Jesus está dizendo o seguinte, João descreve: eu lhes deixo um presente, Jesus falando, a minha plena paz. E essa paz que eu lhes dou é um presente que o mundo não pode dar. Portanto, não se aflijam, nem tenham medo. Pensando nisso, né, nesse texto de Jesus e tudo isso que nós falamos, nós vemos que há um contraste entre a verdadeira paz, que vem do Espírito Santo, né? Jesus está dizendo ali, eu deixarei essa paz com vocês, e logo em seguida ele vai falar do derramar do Espírito Santo, do Consolador, né, que vem, inclusive, para nos trazer paz diante das circunstâncias difíceis também, para nos consolar e tudo mais, que daí são os atributos do Espírito de Deus. Mas pensando nisso, Ricardo, nós vemos que há contrastes entre essa verdadeira paz e a paz que o mundo prega e ensina, não é verdade? Sim. Que contrastes a gente pode olhar e diferenciar? Essa paz que muitas vezes é pregada por coaches, por filósofos, e a paz que vem de Cristo, de forma prática, assim, para as nossas vidas. Eu acho que a grande diferença que a gente pode colocar, Felipe, é que talvez a busca da paz que nós encontramos na nossa atual sociedade, no mundo onde a gente vive, talvez seja uma paz muito reativa. Em que sentido? Nós vamos precisar fazer algumas coisas para obter essa paz, sabe? Então, é sempre uma paz muito reativa. Então, se a gente está com, sei lá, uma dificuldade relacional, né? E aí a gente quer estabelecer algumas questões e tal, a gente quer ter paz, né? Paz entre aspas, assim. Então a gente vai precisar ser reativo com essa questão. Se a gente quer ter paz em relação ao nosso trabalho, enfim, algumas dificuldades, a gente vai precisar ser reativo a essas dificuldades. Então, é sempre uma paz que depende de uma ação nossa, né? E se a gente partir do princípio que o nosso coração ele é enganoso, né? Que às vezes a gente não vai saber lidar muito bem com os nossos sentimentos, então a gente acaba tendo uma busca por uma paz, mas que depende de uma ação reativa e que talvez essa paz não vai chegar de forma plena, né? Talvez ali bem momentânea, bem difícil, né? Eu costumo dizer que, assim, a gente tem aquelas pessoas, né? Porque eu sou assim, eu nasci assim e vou morrer assim, né? A síndrome de Gabriela. E aí, não, porque eu tenho paz na minha vida porque eu sou desse jeito. Mas será que tem mesmo, sabe? Será que a vida ela é repleta de paz mesmo? Mas quando a gente contrasta com a paz que Jesus nos oferta, nos oferece, nos dá de presente, é uma paz que não vai depender da gente. É uma paz que é dada por graça, né? Que é ofertada a nós por misericórdia, por amor. Então, não é uma paz que a gente vai ter através de ações reativas. É uma paz que nós ganhamos a partir
do momento que a gente se relaciona com ele, a partir do momento que a gente vive com ele. Então, talvez essa seja a maior diferença que a gente encontra entre a paz que o mundo, né, fala e oferta e a paz que Jesus, de fato, nos dá de presente. É uma paz que, no seu amor, no íntimo do seu amor ali por nós, ele nos oferta sabendo de tudo aquilo que a gente vai viver nessa experiência aqui desse lado do rio. Cara, sensacional. E é interessante, né, como realmente é um tipo muito diferente de paz do que o mundo prega. Como você falou dessa questão reativa, nós somos ensinados muitas vezes de que a nossa qualidade de vida está ligada àquilo que nós podemos ter ou fazer, né? Então eu quero ter uma vida pacífica, de boa, tranquila, eu vou fazer o quê? Vou estudar, vou fazer minha faculdade, vou ganhar meu primeiro milhão, vou ter uma condição financeira estável, vou criar uma família e tudo mais. Só que é interessante porque até quando nós conseguimos seguir essa linha do sonho, ainda assim vem circunstâncias de outros lados e de fora que tiram essa paz que a gente colocou nessas coisas, né? Essa Sim. paz que realmente não é nada duradoura, é muito passageira e não é um chão sólido para nós trilharmos o caminho da vida. Então é interessante que a paz que Jesus fala ela não está ligada às circunstâncias, mas a quem ele é e o quanto buscamos. E, consequentemente, ao buscar o Senhor, nós encontraremos paz. Você comentou do burnout aí que você teve, né? Eu também tive uma situação parecida. E eu lembro que eu fui num retiro, bem no final desse processo todo que eu estava vivendo e tudo mais, o retiro aqui da PIB, o Vida Vitoriosa, que é um retiro muito impactante, assim, que são 3 dias ali de imersão na palavra e tal. E, cara, foi muito interessante, porque teve uma ministração que foi sobre paz, né? E eu senti muito claramente o Espírito Santo me mostrando ali, cara, que diante de 3 meses vivendo ali dentro de uma depressão, dentro de um mar tão complexo de tudo que eu acabei vivendo, Sim. a paz estava muito ao meu alcance, não porque eu poderia alcançá-la, mas porque ela já me alcançou em Cristo. Então, eu acho que o que faltava era esses olhos serem abertos, né? E quando isso veio, eu comecei a lidar com as circunstâncias da minha vida de forma muito diferente. Porque, né, foi o que você bem falou, é dias e dias. Então, tem dia que a gente está mal, tem dia que a gente acorda muito bem, o dia está fluindo, aí acontece alguma coisa que nos tira do prumo. Sim. E a questão é onde nós vamos estar enraizados, né, nas coisas do mundo, nos nossos pensamentos, nas nossas vãs filosofias, ou, de fato, na palavra de Deus, naquilo que ela revela sobre Jesus. Então, isso é realmente algo muito importante. É isso, e assim, a gente precisa entender que a paz que Jesus oferta para nós, ela vai durar durante toda a nossa vida, né? E aí a gente aprendendo isso, a gente não vai colocar sobre as circunstâncias, sobre as questões que podem acontecer na nossa vida um peso maior. Você falou aí muito bem dessa questão, né, de conseguir coisas, né? Então, assim, por exemplo, tem uma galera que tem extrema ansiedade, né, dificuldade com as questões do futuro, como que vai ser em relação à faculdade, quando estiver formado, se já vai entrar no mercado de trabalho, se já vai entrar com um salário muito bom, e aí, beleza, você conseguiu, mas aí já vem uma outra questão, né, como é que vai ser a questão, sei lá, do casamento, a carreira, onde é que eu vou estar daqui a 10 anos, e aí, beleza, você conseguiu de novo, mas aí já vem uma outra questão. Então, acaba que essa paz que depende de circunstâncias, de questões acontecendo, é algo muito cíclico e é algo que sempre vai depender de que outras coisas possam acontecer, né? Então, quando a gente deposita, de fato, a nossa confiança no Senhor, entende isso, a gente consegue viver de forma plena, por mais que as coisas aconteçam ou não, né? Mas entender que Deus está no negócio, Deus está no processo, talvez torne a nossa vida assim mais plena, mais sadia, sabe? Nossa, com certeza. Faz muito sentido, faz total sentido, né? Até porque eu gosto sempre de... Esse dia eu fui pregar numa igreja, eu estava estudando o texto de João capítulo 14, onde Jesus fala, né? Eu sou o caminho, João capítulo 4, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E é muito interessante porque é um caminho a ser trilhado, né? É o caminhar com Jesus. E nesse caminhar virão circunstâncias para tentar nos roubar desse lugar. Mas quando estamos com ele,
essa paz plena de fato reine em nossos corações. E tem um texto que é muito interessante, que é João capítulo 16, né, um texto muito famoso, versículo 33, onde Jesus vai dizer, eu lhes falei tudo, né, para que tenham paz. Aí ele fala, paz em mim. Em mim. Aqui no mundo vocês terão muitas aflições, mas tenham de bom ânimo, animem-se, pois eu venci o mundo. Né? Então, cara, eu amo esse texto porque Jesus ele é realista. Ele não nos coloca num mundo de ilusões, onde a paz envolve circunstâncias. Afinal, o mundo já é maligno, nós somos pecadores, então, mesmo que o mundo fosse perfeito, o nosso coração não é. Sim. Então, ainda assim, haveria guerras internas, haveriam questões difíceis. Então, você que está nos ouvindo, você é universitário jovem, eu também sou um jovem universitário, o Ricardo já passou por essa fase da universidade, né, mas ainda é um jovem, cara que ainda também enfrenta dilemas e batalhas, como todo ser humano. Cara, sim, haverá batalhas, sim, as circunstâncias muitas vezes podem e vão ser desfavoráveis. Só que há um Cristo que é muito maior do que essas circunstâncias desfavoráveis e que vai enfrentar esse deserto, esses mares turbulentos com você. Então, é isso que vai te trazer paz, é a presença do Cristo e não o mar calmo ou o mar turbulento. Então, isso é algo realmente muito, muito interessante. Quer comentar algo sobre isso? É isso, cara. Eu acho que depende dele, né? Por ele, é nele que nós encontramos e não tem como partir da gente. Toda vez que a gente faz o caminho inverso, né? Toda vez que a gente muda a rota do nosso coração, a gente acaba enfrentando ainda mais dificuldades, ainda mais questões difíceis, assim. Então, eu acho que parte muito da confiança que a gente pode ter em Cristo e que parte muito dele. Então, que a gente possa aceitar isso, né? Por mais que a gente tenha dificuldade, que a gente possa aceitar isso. É dele, vem dele. E ele está nos dando de presente isso. Então, para a gente é maravilhoso, motivo de ter muita esperança, de muita alegria na nossa vida. Com certeza. E, Ricardo, agora olhando para um prisma mais prático, né? Pensando agora, tipo, na vida, que tem suas dificuldades, circunstâncias e que vem muitas vezes com essas questões, às vezes a pessoa que está nos ouvindo aqui, você jovem, está enfrentando uma dificuldade na sua escola, com seus amigos, talvez na sua casa, sua família, problemas e dilemas, talvez dificuldades internas, ou até lutas, né, específicas contra pecados que têm te afligido. Cara, como diante dessas circunstâncias, agora eu te peço para trazer dicas práticas, como nós podemos buscar e encontrar essa paz? O que nós devemos fazer para, de fato, encontrar em Cristo essa paz, que não vem de nós, mas vem dele? Quando a gente vai para a palavra de Deus, a gente encontra um movimento dos homens de Deus, das mulheres de Deus, assim, muito, muito pontual. Eu vou colocar aqui como exemplo Davi, porque eu gosto muito da forma como Davi lidou com o seu relacionamento com Deus, assim, porque Davi ele chegou a uma posição de destaque, uma posição de grandeza como homem, mas ele sabia quem ele era em Deus e ele sabia o homem, né, que ele era. Assim. Mas eu acho muito bonito a forma como Davi se propõe a se relacionar com Deus, de colocar diante do Senhor de forma assim, a rasgar o coração, sabe? Abrir mesmo, colocar tudo à mesa, tudo sobre a mesa, a forma como ele lidava com as pessoas, quando a gente vai ali para os Salmos, a forma como ele conversa com Deus, é uma relação muito próxima, sabe? É uma relação assim, sem máscaras, sem qualquer dificuldade, sem portas, sem muros, sabe? Ele sabia muito bem todas as questões da vida dele, quem ele era, os pecados que ele cometia, a forma como ele pensava sobre os outros, sobre ele mesmo, sobre Deus, e ele sempre buscou ter essa relação muito aberta com o Senhor. E de uns tempos para cá, cara, eu comecei a meditar muito nisso, porque a gente precisa buscar ter essa relação com Deus, sabe? De colocar diante do Senhor todas as nossas questões.
Boa. Colocar diante do Senhor o nosso coração. Porque se nós cremos que, de fato, Deus é Deus, que Ele pode, que Ele está conosco, né? Se nós cremos, de fato, no plano perfeito dEle para as nossas vidas, não tem como eu agir com o Senhor de uma forma distante, sabe? Lidando com os meus pensamentos, com as minhas questões, com os meus pecados, com a minha vida, como se Deus não existisse, como se Ele não tivesse presente. Então, o convite que eu faço para a galera, para nós, é que nós possamos colocar tudo diante do Senhor, para que a gente possa ter um relacionamento com Ele de fato aberto, sabe? Um relacionamento com Ele assim, à mesa, que a gente possa colocar tudo sobre a mesa. Olha, Senhor, é essa dificuldade aqui, eu estou passando por isso, eu estou tendo essa questão aqui, eu preciso do seu auxílio, eu preciso do seu cuidado, eu preciso do seu discernimento, porque sozinho eu não consigo. Colocar mesmo diante do Senhor, diante do altar dele, da presença dele, o nosso coração. A gente vive hoje numa sociedade que, se você abre a porta do seu coração, você corre muitos riscos, né? E aí a gente faz o movimento de não abrir, de lidar com os nossos próprios sentimentos, de lidar com os nossos problemas, com as nossas questões, e a gente acha que a gente vai ter condições de lidar com tudo isso. A gente vai ter condições de voltar à superfície, voltar a respirar sozinho. Mas não. A vida ela é muito, eu diria até cruel, né? Mas quando a gente coloca isso diante do Senhor, sabendo do amor que Ele tem por nós, e sabendo da presença dEle em nossas vidas, sabendo do plano dele em nossas vidas, eu acho que a gente tem mais facilidade, não por nós, mas por Ele, de viver novos momentos, novos tempos, sabe? De encarar as situações de uma outra forma. Isso em tudo, Felipe, isso em tudo. As dificuldades que nós temos, os pecados que nós cometemos, sabe? Aonde a gente quer chegar, a gente precisa colocar tudo isso diante do Senhor e observar, assim, o que Ele está falando para nós na palavra dEle, o que a palavra dEle tem para nós em relação a essas questões, sabe? O que eu posso inclinar o meu coração a ser feito em relação à oração, sabe? A conversa mesmo com o Senhor. A conversar com Ele como se Ele fosse um amigo, sabe? Que nós temos, como nós estamos aqui agora fazendo. Então, quando a gente muda esse entendimento e essa percepção, a gente começa, talvez, a lidar de uma outra forma com a nossa relação com Deus e com a nossa relação com nós mesmos, com as nossas questões, com as nossas dificuldades. Os dilemas, né? Cara, Sim. Eu lembrei, enquanto você falava, de talvez uma das grandes passagens onde Jesus age com poder para trazer paz, que é a passagem justamente que está lá em Marcos capítulo 4, versículo 35 a 40, um pouquinho, que é a passagem sobre acalmar a tempestade, né? Os discípulos estão ali no barco, ao cair da tarde do dia eles saem com Cristo, Jesus deita para dormir, e o que acontece naquele mar? O mar fica turbulento, e as tempestades no mar ali da Galileia não eram qualquer tipo de tempestade, eram realmente assustadoras, e os discípulos têm ali, de fato, né, um sentimento de, meu Deus, podemos morrer aqui. Não era qualquer circunstância, era uma circunstância, de fato, que envolvia, inclusive, a vida deles. Difícil. É muito interessante que o texto vai dizer que Jesus dormia deitado na popa do barco, da embarcação. E uma característica desse texto, dentre as várias, é claro, muito interessantes, é o fato de que Jesus dormia enquanto a tempestade acontecia, mas ele só vai agir em favor dos seus discípulos ali, acalmando aquela tempestade, ensinando a lição verdadeira por trás daquilo, quando eles tomam a atitude de acordá-lo. Isso não quer dizer que Jesus dorme, gente. Jesus está no céu agora dormindo, não é isso, tá? Mas é que requer de nós, sim, um passo de buscá-lo. Só isso. Né? A paz nós não vamos produzir com as nossas mãos, nós não temos poder para isso. Esses discípulos não tinham poder nenhum para acalmar essa tempestade, nada que eles pudessem fazer, tanto que eles se encontram em desespero. Mas quando eles acordam Jesus, Jesus levanta, Jesus os ensina aquilo que ele precisava ensinar com toda aquela situação, e Jesus mostra que ele era o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, a ponto de acalmar a tempestade. E no final, né, eles terminam com aquela grande pergunta: mas quem é este que até o mar e os ventos o obedecem?
Então, às vezes, o que você precisa hoje, diante das circunstâncias da sua vida, é fazer justamente o que o Ricardo falou. Buscar o Senhor. De Sim. fato, se relacionar com o Senhor. Ter esse relacionamento vivo com Cristo, essa amizade profunda com Jesus, a ponto de ser chamado por Ele de amigo. De fato, entender que quem está no céu é o seu Pai, o nosso Pai. E, de fato, entender que Cristo, o Espírito do Senhor, habita em você para se relacionar contigo. Cara, muito, muito massa. Realmente algo, isso que você falou faz muito sentido e tocou muito meu coração agora aqui também. Diante das Glória a circunstâncias, Deus, mano. buscar a Deus. Amém. Glória a Deus. Gente, já estamos caminhando aqui para o final desse nosso bate-papo. Realmente um bate-papo que me edificou muito. Inclusive, acho que na hora que desligar tudo aqui, eu vou parar aqui para ter um momento com Deus também, anotar algumas coisas que o senhor falou através da vida do Ricardo. Mas, Ricardo, se você pudesse deixar aí uma palavra final para aqueles jovens universitários que estão nos ouvindo sobre a paz em meio à guerra, o que você poderia falar aí para aqueles que estarão nos assistindo e ouvindo futuramente? Duas coisas. A primeira é que é uma frase até que a galera aqui da juventude, da igreja, sempre usa quando eu estou no contexto, é que eu sempre falo assim, calma, gente, não existe pânico no céu. Deus continua no controle e soberano sobre todas as coisas. Então, Amém. não existe pânico no céu. E a outra questão é que eu gosto muito, cara, do texto de Ezequiel, capítulo 37. É talvez um dos meus textos favoritos, assim, da palavra de Deus, e que me ajudou muito no processo de saída, assim, de uma tempestade. Porque aquele texto eu acho muito curioso, mas apesar de falar de um texto, né, de um texto falar de um vale de ossos secos e de morte e um tempo difícil, é um texto que nos relembra o cuidado de Deus, ele está presente em nossas vidas e que ele tem um plano para a gente. Então, quando a gente vai olhar para aquele texto de Ezequiel, capítulo 37, de um modo muito rápido, assim, a Babilônia estava escravizando Israel, né? Então, estava levando Israel cativa. E o profeta, ele estava no meio daquela situação, ele estava vivendo tudo aquilo ali. Então, era claro que ele sabia como o povo estava passando, né? Estava sentindo. Mas é muito curioso e muito bonito notar como Deus faz o movimento de mostrar para Ezequiel como o povo estava se sentindo por dentro, sabe? Como eles estavam. Olha, o povo está desse jeito, ele está assim, como por dentro eles estão como um vale de ossos secos, eles estão sem esperança, eles estão, né, algumas versões aí dizem sequíssimos, né? Então, o povo está desse jeito, e eu quero que você observe isso daqui. Isso me faz pensar que é muito importante, cara, a gente parar um tempo a nossa vida, a nossa correria, o dia a dia, as questões, os problemas, é extremamente importante a gente parar e analisar como nós estamos por dentro, sabe? É muito importante a gente fazer esse momento de introspecção, de parar mesmo e de analisar a nossa situação e fazer esse movimento no Senhor. No Senhor. É como o salmista, né? Ele faz, olha, por que você está abatida, minha alma? Por que você está assim? Ele faz esse movimento de parar e de analisar como ele está no Senhor. Então, eu acho muito importante a gente fazer isso e de analisar a nossa situação em Deus, porque quando a gente faz isso, Deus ele vai revelar para nós não aquilo que nós queremos enxergar, ele vai revelar para nós, de fato, sem máscaras, sem maquiagem, mas no intuito de tirar a gente dessa situação, de mudar a nossa história, né? E aí, a outra questão que eu acho muito interessante nesse texto é que Deus ele trabalha por um movimento processual, né? Ele Sim. poderia muito bem chegar para Ezequiel e falar assim, olha, Ezequiel, profetiza aí, e aí esses ossos eles já vão se tornar soldados fortes, né? Totalmente completos, mas não. Ele faz, olha, Ezequiel, profetiza assim, ó, carne, músculos, né? Tendões, pele, espírito. Então, a gente esquece às vezes que Deus ele gosta de processos.
né? Ele gosta que a gente viva... Detalhes, né? Detalhes, exatamente, assim. E, assim, onde nós estamos hoje, a situação que nós estamos hoje, queridos, é uma situação que nós já conhecemos, nós já sabemos. E aonde que nós queremos chegar, nós também conseguimos visualizar. Mas talvez é no processo que a gente encontra Deus. É no meio desse caminho que a gente vai encontrar Deus. É no meio desse processo todo que a gente vai encontrar a vontade de Deus para as nossas vidas. Então, que a gente não despreze o processo que nós estamos passando hoje, por mais que seja um processo extremamente difícil. E a última questão que eu gostaria de deixar para nós é que, durante toda essa caminhada, desse processo, né, de Deus, assim, ele fazendo esse movimento com Israel e ali com o profeta, ele fala, olha, falta uma coisa, está faltando o Espírito, para que esse exército ele possa ficar pleno, né, ficar forte o suficiente, falta uma coisa, falta um Espírito. Isso me diz muito da dependência que nós precisamos ter em Deus, sabe? Da dependência que nós precisamos ter em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Nós precisamos depender exclusivamente de Deus, não do nosso coração, não dos nossos dons e talentos, das nossas vontades, mas exclusivamente em Deus. Então, que Deus possa abençoar a vida de todos aqueles que estarão ouvindo esse podcast, esse tempo aqui muito precioso, e que guarde isso no seu coração. Não existe pânico no céu, Deus está no controle de todas as coisas, e Ele quer te ver bem. Ele vai colocar situações e pessoas na sua frente para que você possa ficar melhor, viver melhor, de forma plena, apesar de todo o caos, apesar de toda a guerra que esteja acontecendo lá fora. Amém. Nossa, uau! Já tem nem mais o que falar, apenas ouvir aqui, né, reter isso para o meu coração, espero que você retenha por seu também. E bora lá, diante das circunstâncias da guerra, da vida, encontrar essa paz que excede todo entendimento humano que está em Cristo Jesus. Amém, Ricardo? Muito obrigado mais uma vez por esse tempo, obrigado por ter aceito o convite, com certeza virão outros convites, então já aguarda aí, tá bom? Obrigado mais uma vez. Você que está nos assistindo e nos ouvindo, só lembrando, né, tudo isso que nós falamos aqui vem baseado no Maturidade Espiritual, que é o nosso devocional. Aqui no Comunicast a gente faz um aprofundamento dos temas trabalhados nesse devocional e que isso possa, de fato, edificar e abençoar a tua vida, que você seja muito abençoado pela palavra de Deus e pela vida desses irmãos e irmãs que nós sempre convidamos para estar aqui conosco. Na semana que vem também terá uma convidada muito especial. Nós vamos falar sobre o amor verdadeiro. Então, te convido na quinta que vem estar conosco aí nos assistindo, ou depois, você que não assistir no dia do lançamento, para também assistir ou ouvir esse podcast para que possa abençoar a sua vida. Galera, que Deus abençoe vocês. Aquele abraço de sempre e tamo junto. Até a semana que vem no nosso próximo Comunicast. Valeu! Valeu! Você acabou de ouvir o podcast Comunicast. Nos siga nas redes sociais, @comuni.conexão universitária e fique por dentro dos próximos episódios.